Fala, pessoal. Então, a partida de hoje é uma vitória do Botafogo contra o São Paulo no dia 8 de outubro de 1969, 4 dias após a conquista da Taça Brasil pelo Botafogo, que nós já falamos aqui, o Marcelão falou aqui. O jogo com Fortaleza. 4 dias após, numa quarta-feira à noite, o Botafogo enfrenta o São Paulo pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, né? Olha Que aí. se tornou dirigente, como o Eduardo falou, e era o nome do antigo torneio Rio São Paulo, que passou depois a ser o Robertão, né, com equipes de outros estados, entre 67 até 70, também chamada Taça de Prata. E essa partida, então, é desse torneio. O Botafogo está fazendo sua quinta partida no torneio, 2 vitórias e 2 derrotas. Nesse meio tempo, estava disputando também a Taça Brasil, né? Jogou contra o Cruzeiro, o Eduardo já falou dos jogos aqui contra o Cruzeiro, e enfrentou o Fortaleza nas finais. E o mesmo time que entrou em campo contra o Fortaleza entra em campo contra o São Paulo. Os mesmos jogadores. E tem um detalhe importante no time do São Paulo, que ele tem Gerson jogando pela primeira vez no Rio, pela primeira vez contra o Botafogo após sua saída. Ele tinha saído logo após as eliminatórias da Copa do Mundo, tinha pouco tempo, 1 mês e meio mais ou menos, e ele estava enfrentando o Botafogo pela primeira vez, né? Eu vou falar aqui 2 frases e no final do episódio eu vou explicar melhor essas frases. Frase 1: um baile sem música. Frase 2: maestro sem orquestra. Bom, como é que foi o jogo? O Botafogo dominou inteiramente a partida, ditou o ritmo de jogo. O São Paulo ele vinha de 4 derrotas e emplacou a quinta. Perdeu para o Botafogo. Salvando-se apenas Gerson, com a sua categoria de sempre, Toninho, que também tinha sido contratado há pouco tempo, né? E Jurandir. Os 3 que se destacaram no São Paulo. Já o Botafogo, os 11, e não aconteceu substituição nesse jogo, os 11 foram espetaculares. Talvez o Cal não se possa falar porque ele não foi exigido, então não tem nem como falar do Cal, mas tirando o Cal que não foi exigido, todos os demais, né? Os laterais não tinha quem marcar, praticamente. A zaga foi perfeita, né? Se antecipando em todos os lances. O meio-campo, a zaga Moisés e Leônidas, laterais Moreira e Valtenci. O meio-campo, perfeito. Carlos Roberto e Afonsinho, e ainda o Paulo César jogando na esquerda e voltando também no meio-campo. E o ataque com Rogério, Roberto, Ferretti, Rogério, Roberto e Ferretti, e o Paulo César, que eu falei agora, que ficava voltando um pouco para o meio-campo. O jogo ele começou logo com 2 minutos. O Cal deu uma bola para o Paulo César, ainda perto da área. Ele foi avançando, driblando vários jogadores, chegando próximo da área, chutou longe do gol, mas fez uma jogada muito boa, saindo da defesa, indo quase até a área adversária, driblando jogadores, e quase faz o gol, mas a pontaria foi falha. Aos mais ou menos 10 minutos, houve o Gerson, do São Paulo, com o Carlos Alberto, eles trocaram passes, e o Carlos Alberto acabou entrando praticamente na cara do Cal. O Cal saiu, né, para dar aquele abafa, e ele chutou por cima forte. Talvez se ele tivesse tentado encobrir, poderia até ter saído do gol do São Paulo ali, mas ele chutou por cima. O Rogério começou a assombrar, era dribles e mais dribles. Ele cansou de driblar o zagueiro Edson, mas driblou tanto, que no segundo tempo o Edson deu uma de migué lá e arrumou lá, estava machucado e acabou saindo do jogo. Nesses dribles, né, numa situação, ele quase saiu
gol do Ferretti. Ele cruzou a bola, o Ferretti ia fazer o gol, o Jurandir tirou a bola. Depois, mais ou menos 33, 34 minutos, só dando Botafogo, mas perdendo chances. Ferretti perdeu algumas chances, o Roberto também, mas nessa jogada aos 33 minutos, foi uma triangulação, o Paulo César tocou a bola para o Ferretti, né? O Ferretti veio com a bola, ele avistou o Roberto entrando livre, tocou para o Roberto foi, chutou, gol do Botafogo. 1-0 no primeiro tempo, mais ou menos 33, 34 minutos. E a partir daí, se já dava só Botafogo, passou a dar mais ainda. O time pressionando, o Rogério fazendo chover, a velocidade, o Paulo César também, os dois nas pontas, correndo muito, velocidade, ganhando as jogadas, várias oportunidades de gol para Roberto, para Ferretti, mas a bola não entrou. E aí quase que o São Paulo faz um gol. No finalzinho do primeiro tempo, o Moisés foi tirar uma bola do Gerson, a bola quase que vai para gol contra, mas acabou não saindo esse gol e terminou 1-0 o primeiro tempo. Bom, no segundo tempo, o São Paulo voltou, ele tentou melhorar, fez substituição, né? No torneio Roberto Gomes Pedrosa podia fazer substituição, ele fez uma substituição, mas só tentou, porque não conseguiu melhorar. Chegou até a mandar uma bola na trave, por volta dos 6, 7 minutos, ele chegou a mandar uma bola na trave através do jogador Nicanor, ele mandou uma bola na trave, o Gerson passou a bola para ele, e o Nicanor chutou, a bola foi na trave. Mas logo depois também, o Botafogo teve uma chance e foi na trave também, né? O Paulo César cobrou uma falta, o Roberto foi de cabeça, a bola bateu na trave e não entrou. E aí vem dois lances interessantes. Não que o jogador chama a atenção do jogador do Botafogo, mas sim o ex-jogador do Botafogo, o Gerson. Um dos lances, por volta dos 20 minutos, no ataque do Botafogo, ele conseguiu pegar a bola e driblou Roberto, Ferretti e Rogério, da entrada da área, do ataque do Botafogo. Ele conseguiu desarmar e saiu driblando, e aí não teve jeito. A torcida do Botafogo aplaudiu o Gerson ali. Logo depois, isso foi aos 20, 21, logo depois, uns 5 minutos depois, um lance muito parecido de aplauso para o Gerson. Ele deu um drible de corpo no Moisés, que o Moisés quase caiu no chão. Isso E a torcida, de novo, não conseguiu se conter e aplaudiu o Gerson mais uma vez. Bom, o Botafogo teve, como eu falei, muitas chances, várias chances. O Paulo César no segundo tempo, o próprio Ferretti, Roberto. E aí vem o jogo já se aproximando para o fim. Vem um lance bem grotesco, né? O juiz, que é o senhor Agomar Martins, lá do Rio Grande do Sul, que estava invertendo faltas, ele estava não dando a lei da vantagem, e aí ele resolveu inventar mais. O Botafogo estava trocando passes, ou seja, o famoso olé. Estava dando olé, né? O próprio Gerson já falou que tomou olé, né, do Botafogo, jogando pelo Flamengo, e estava tomando também olé jogando pelo São Paulo. Estava o Botafogo tocando a bola, perto de acabar o jogo, e o juiz vai e apita. O Gandulinha pensa que acabou o jogo, entra em campo, vai pegar a bola, e o jogador de São Paulo, Nicanor, segurando a bola. E o que é? O que é isso? O juiz, não. É falta técnica. Falta técnica do Botafogo. Tiro livre indireto para o São Paulo. Isso já é em cima da hora. Até o Gandulinha entender. Bom, o Gandulinha saiu, e aí Gerson, né, com aquela categoria habitual, cobra muito bem, joga a bola na pequena área, e o Moisés consegue cortar para a lateral, afastando o perigo, mas quase que a vaca vai para o brejo aí nesse lance bobo aí, de invenção, né? Quero saber qual é a regra que diz que não pode tocar a bola, né? Acho que só contra o Botafogo que tem isso. E o jogo termina com o Botafogo vencendo por 1-0. Esse placar, né, como se diz muito, foi enganoso, porque o Botafogo foi totalmente dono da situação, totalmente.
E duas frases que eu falei, né? Uma frase: o baile sem música. Esse baile sem música, quem deu foi o Rogério. Rogério que foi o autor do baile sem música, porque o que ele fez com o zagueiro Edson, do São Paulo, não está no gibi. Como eu falei, o Edson tomou tantos dribles que aos 30 e poucos do segundo tempo ele saiu mancando, pediu para sair e deu uma de migué lá porque ele não aguentava mais. Então o Rogério fez um jogo assombroso, como disseram os jornais do dia seguinte. Então ele é o jogador que fez o baile sem música. E o maestro sem orquestra seria exatamente o Gerson, né? Que seria o único jogador que jogou bem no São Paulo com nível, né, de jogador de primeira. Jornais também dizem que o Jurandir e o Toninho se esforçaram, mas não conseguiram jogar bem. O único de São Paulo que ainda tentou com lançamentos, colocava a bola lá na frente, mas cadê os jogadores para chegar e pegar e ter habilidade de fazer? Não conseguiram. Então seria o Gerson, o maestro sem orquestra. E esse maestro chamou a atenção de quem? Daquele garoto, o Afonsinho. Acabou o jogo, o Afonsinho correu para ele, pediu, sabe o quê? Ó? Pediu a camisa. Queria a camisa do Gerson. O Gerson falou que não podia dar, mas o Afonsinho tentou. Queria ter a honra de ter a camisa do Gerson. Então, o Botafogo vence, assume a vice-liderança do torneio Roberto Gomes Pedrosa, né? Que o próprio Eduardo já contou aqui. Nós chegamos e avançamos, fomos às finais, quadrangular final. E o Botafogo venceu o São Paulo com um show do Rogério e aplausos, né, da torcida do Botafogo, reconhecendo o ídolo, reconhecendo o futebol do Gerson.